Irmãos, hoje a palavra que Deus colocou no nosso coração e trabalhou no nosso coração, trabalhou na nossa vida, para que fosse ministrada nesta noite, para que Ele pudesse usar este vaso como Ele bem quer. Está em Gálatas, o texto está em Gálatas, carta de Paulo à Galácia, capítulo 2, verso 20. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Diz assim a palavra do Senhor, na minha tradução: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Evangelho, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo nesse versículo falando em específico essa epístola de Paulo à Galácia, aos Gálatas, ele fala sobre a graça de Deus, que agora vivemos pela fé em Deus, somos salvos pela graça de Deus e não vivemos mais pela lei, assim como os judeus que viviam nas leis de Moisés e tinham os seus ritos e tinham toda a sua questão, toda a sua vida era regida pelas leis de Moisés. E ali o bom judeu e qualquer tipo de judeu, seja qual fosse a classe, eles viviam pelas leis que Deus deu a Moisés. E quando Paulo leva toda a palavra de Deus aos gentios, e essa mensagem, a mensagem da redenção, do Evangelho de Cristo, ela ultrapassa as barreiras de Jerusalém, ela ultrapassa as barreiras dos judeus, e esse Evangelho, ele se expande para muitos outros lugares. Outras pessoas que não eram judeus foram alcançados pelo Evangelho de Cristo, pela redenção e pela graça do Senhor Jesus. E em algum momento Paulo tem a ciência, alguém diz para Paulo que lá na região da Galácia, onde havia uma igreja, chegaram lá um grupo de cristãos que criam em Jesus, mas que ainda que pregavam que mesmo você crendo em Jesus, você ainda tinha que praticar as leis de Moisés. E Paulo fazendo aqui um resumo do livro para você entender um pouco melhor. E Paulo, nesse momento, ele redige aqui, ele fala e manda essa carta para que o povo lesse e se precavesse quanto a essas pessoas. E Paulo diz, porque aquelas pessoas que estavam lá dizendo que mesmo eles crendo no Evangelho de Cristo, no Evangelho de Jesus, eles tinham que cumprir as leis para que pudessem sim ser salvos. E Paulo diz, olha irmãos, eu estou dizendo para vocês que não aceitem esse ensinamento,
Porque agora nós não estamos mais sobre o domínio da lei, nós estamos pela graça, nós somos salvos pela graça de Jesus, nós vivemos pela fé em Jesus, não mais pela lei. E aí ele faz ele fala de Abraão, que antes da lei e tal, e tal, tal. Gálatas foi uma epístola que eu fiz tanto um ensaio acadêmico, Randall, como depois, em outro professor, eu fiz um resumo crítico. Então, e Paulo, nesse versículo, ele crava e diz, né? Logo já não sou eu, isso ele falando para o povo da Galácia, ele vai e diz, olha, vocês não vivem mais pela lei. E ele vai e diz, ele fala dele, ele diz, logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E se viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Deixa eu falar algo muito interessante, que nasceu ali nos anos 90, no começo, nos anos 90, em algumas comunidades neopentecostais, e começou um movimento que não havia antes, que era um movimento chamado teologia da prosperidade e a teologia do liberalismo. Esses dois pensamentos demoníacos, eles trouxeram e foram embutindo na mente dos cristãos daquela época, lá no meados dos anos 90, no começo, que a vida cristã, viver no Evangelho, ser salvo por Cristo, o que ia demonstrar que você é um cristão de verdade, um cristão verdadeiro, alguém que Deus ama. O que ia mostrar isso era se você fosse rico ou se tivesse muitas posses. Por quê? Porque Deus lhe ama muito e não vai deixar quem Ele ama ser pobre. Isso a teologia da prosperidade dizia. E junto dela, uma teologia do liberalismo, que aceita tudo e nega tudo, nega a palavra e aceita tudo que vem. Eles diziam e foram embutindo, e hoje nós temos muitas e muitas igrejas que creem nessa palavra e tem essa mentalidade, e muitos cristãos que se convertem vão crendo no que pode receber depois, e essa teologia ela dizia e foi embutindo, e hoje tem muitos que ela foi dizendo, olha, você que aceitar Jesus, quando você aceitar, quando Cristo te resgatar e você for um cristão, você vai aceitar Jesus para ser salvo, mas você vai acabar as tuas dores, vai acabar os teus problemas, vai ser vitória e vitória e vitória. Você vai aceitar a Jesus para não sofrer mais. Você vai aceitar a Jesus e Ele vai morar contigo, o Espírito Santo dele vai habitar em você, e você não vai mais sofrer, não vai mais sentir dor, não vai se decepcionar.
Essa é a palavra que a teologia liberalista dizia e foi embutindo na mente de muitos e muitos e muitos. Eis aí o porquê que nós muitas vezes temos igrejas doentes e pessoas doentes espiritualmente, porque foram crendo nessas palavras. Paulo combatendo os cristãos daquela época que dizia que a lei tinha que ser exercida para que houvesse de fato uma conversão genuína. E essa teologia foi sendo embutida nas igrejas. E as pessoas hoje, muitas e muitas, dizem e colocam na cabeça que aceitar o evangelho de Cristo, ser resgatado por Cristo, ele nunca mais vai sofrer, ter decepções ou vai passar por dificuldades e que vai ser vitória, de vitória, em vitória, em vitória, em vitória. Não há derrota, Janaína, não há derrota. Tu só vai vencer. Mononata, é só vitória. Tu aceitou a Jesus, oh meu Deus, tu está sofrendo por quê? Tu está em pecado, é? O camarada diz que você é porque está sofrendo, é porque está indo. Nós não devemos crer nessas palavras. Nós fomos resgatados por Deus para vivermos uma vida santa de adoração a Deus. Nós devemos agradecer a Deus todos os dias. A nossa maior vitória, independente do que aconteça ou deixe de acontecer, a nossa maior vitória é de termos sido aceitos por Cristo e sermos salvos por Ele e termos uma vida crucificada todos os dias, porque somos salvos, porque Cristo nos aceitou. Essa é a nossa maior vitória, independente se vamos sofrer, se vamos nos decepcionar, se a nossa caminhada nessa terra até um dia que nós fomos arrebatados, for só sofrimento, for só dor, ou for só decepções, acima disso, nós temos o Evangelho de Cristo que nos resgatou, porque o alvo é Deus e a salvação, o alvo não é bênção, o alvo é o céu. O alvo é o céu, não é bênção, não é vitória. Temos que tirar isso da cabeça. Nós fomos resgatados pelo Evangelho, não para a vitória, para a bênção, para aquilo que é bom. Nós fomos resgatados para sair do inferno e ir para o céu. Bênção é consequência, vitória é consequência. Tudo é consequência, meu irmão. O que vier depois da vida com Cristo, de uma vida com Cristo, resgatado e salvo por Deus, o resto é consequência. Por isso que nós temos pessoas doentes espirituais, porque creem que aceitaram a Jesus para viver uma vida de vitórias e vitórias e vitórias e bênçãos e bênçãos e bênçãos. Bênção é consequência, meu irmão. Bênção é consequência de uma vida crucificada. Paulo diz, não vivo mais. O primeiro ponto diz, crucificando o eu em nós. Crucificando o eu, o meu ego. Crucificando o meu ego, crucificando a minha vida.
Paulo diz: não vivo mais eu, isso significa que ele deixou de viver para si mesmo e passou a viver para Cristo. Viver uma vida para Cristo não é uma moda. Viver a vida crucificada não é moda. Viver uma vida para Cristo não é moda, é estilo de vida. Crucificar o eu é um estilo de vida. Crucificar o arrogante que nós somos, a nossa prepotência, o pecadinho de estimação, é o crucificar o eu, é aceitar a exortação de Deus, é viver um estilo de vida que todos os dias nós vamos ter a nossa caminhada, a nossa renúncia, renegar tudo aquilo que nós sabemos que não vem de Deus e que atrapalha a nossa vida com Ele. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que muitas vezes é esquecido. É esquecido. Nós falamos Deus, Jesus, mas esquecemos do Espírito Santo. É esse que está em ti, que quando você faz algo errado, ele te incomoda. Nós temos o Espírito Santo que nos incomoda, que nos alerta e diz: está errado, está errado, está errado. Ou ele diz: precisa melhorar, precisa melhorar, precisa melhorar, precisa melhorar, precisa melhorar. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Alguém diz assim: como seria olhar, viver na época de Jesus e viver Jesus? Como seria maravilhoso ver Jesus, andar com Jesus! O Espírito Santo desceu dos céus quando Cristo foi e habita em você. Como é viver com o Espírito Santo? É negar, é fazer como o Tiago diz: resistam, resistam, e ele fugirá de vós. É resistir, esse resistir é crucificar o eu. Da mesma forma como cristãos precisamos crucificar o eu em nós. O eu que quer sempre ter a razão, que deseja ser reconhecido. Ei, pastora, não saiu a minha foto, bote outra foto comigo lá na frente. Que deseja ser reconhecido, que busca agradar a si mesmo ao invés de agradar a Deus. Irmão, eu falei que viver uma vida de crucificação é um estilo de vida, não é moda. E quando nós vivemos um estilo de vida, nós seguimos aquilo todos os dias. Temos que nos incomodar com o nosso pecado, nos entristecer. Temos que nos incomodar
com aquilo que nos afasta da presença de Deus, se de fato somos crucificados com Ele. Eu vou dizer algo aqui muito sério. Vou tomar água aqui, que é para não me engasgar. O Evangelho de Cristo, ele exige a crucificação do nosso eu, a mortificação do nosso eu. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós fomos resgatados por Cristo do pecado, do lamaçal do pecado, tem que haver mudança, tem que haver crucificação do eu, tem que haver uma mudança do estilo de vida. Nós somos pecadores regenerados. Se pecamos, pecamos sem vontade, ou é para ser, né? Se pecamos, pecamos sem querer pecar. O cristão crucificado, o cristão regenerado, se ele peca, pecou sem querer. Não é aquele, foi sem querer, não. Foi sem a intenção. Foi porque ele resistiu, orou, mas cometeu. Mas ao mesmo momento ele se entristeceu, ele se quebrantou, ele pediu perdão. Porque é um estilo de vida. Agora, quando decidimos viver um estilo de vida em que a mesma coisa de quando nós estávamos no mundo, não houve conversão nas nossas vidas. Se vivemos no pecado da mesma forma que vivemos antes, se pecamos, se cometemos aquele pecadinho de estimação que todas as vezes cometemos, não há tristeza, não há um pensamento de remorso, não há um pensamento de se constranger na presença de Deus. Se hoje eu fiz, amanhã eu faço de novo, ou permaneço nele. Nós estamos precisando viver uma vida renovada e transformada com Cristo. E eu vou dizer algo bem sério. A própria palavra de Deus, dentro das nossas igrejas, nós temos muitas pessoas. Alguém diz assim, irmão, fulano de tal morreu, será que ele foi para o céu? Eu disse, irmão, aí quem sabe é Deus, meu irmão, porque quem faz todo o julgamento e conhece toda a vida é Deus. Porém, os frutos, eles dizem muito da pessoa, sobre a pessoa. Mas aí só depende de Deus. E eu digo, dentro das nossas igrejas, muitas pessoas não são convertidas, não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. São crentes legalistas, que não aceitam a soberania de Deus, não aceitam ser transformados. Tem pessoas que o ego é muito grande. O ego é muito grande, a soberba é muito grande, não aceita ser trabalhado, não aceita ser transformado, não aceita mudança, não aceita. Precisa um renovo, precisa se encontrar com Cristo. Se é um estilo de vida, essa crucificação do eu não é tarefa fácil, requer renúncia todos os dias. E a entrega diária. Precisamos estar dispostos a morrer para nós mesmos, para que Cristo possa viver em nós. A crucificação não é uma tarefa fácil, mas é necessário para que Cristo possa viver em nós. É fácil? Renunciar ao pecado todos os dias? Não.
É fácil? Não. Mas é necessário. É necessário. É importantíssimo necessário. Precisamos viver uma vida ao máximo, uma vida crucificada. Cristo já fez o principal, meu irmão, que foi morrer na cruz do Calvário e levar os meus pecados, as minhas dores. Você pensa que Cristo estava caindo ali, não estava aguentando aquela cruz, era por peso da cruz? Era pesado. Ah, meu irmão, se fosse só por isso. Ele estava caindo e sofrendo, porque sobre ele estavam todos os meus e os teus pecados. Então é inadmissível nós termos sido resgatados por Cristo. E não ter o coração quebrantado para aprender de Deus, aceitar uma exortação. Segundo ponto para nós já, vivendo pela fé em Cristo. Vivendo pela fé em Cristo. Primeiro ponto foi crucificando o eu em nós. Segundo, vivendo pela fé em Cristo. Paulo aqui nessa passagem, ele mostra como devemos viver após ser salvos. Ele diz, olha, vocês são salvos pela graça. E nesse versículo, ele vai e diz, olha, lá ele vai e diz, logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E agora o parte B, ele diz, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Vivo pela fé. É muito interessante, meu irmão. Paulo está dizendo aqui que os crentes da Galácia, eles eram salvos pela graça e agora eles deviam viver pela fé em Cristo Jesus. E a vida de uma pessoa crucificada está lá no verso 16. Ele começa a falar no verso 16 do capítulo 5. Do verso 16 do capítulo 5, ele vai e diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aquele que crucifica a sua vida, tem uma vida de crucificação, de renúncia, sabe que você é soberbo, sabe que nós somos soberbos, nós somos autoritários, não aceitamos exortação, não aceitamos ser mudados. Paulo diz, porém, o que anda no Espírito, aquele que foi salvo, jamais satisfareis as concupiscências da carne. E ele ainda continua falando e fala quais são aí ele começa e fala e ele diz qual é o fruto de uma pessoa que é crucificada com Cristo. Ele diz, olha, você que foi salvo por Cristo, você que é crucificado com Cristo, você que renuncia todos os dias, eis aqui o que você deve ser e o que você tem que fazer. Ele diz, mas o fruto do Espírito ele diz no verso 16, ele diz, porém,
porém andai no Espírito. E aquele que anda no Espírito, ele diz, mas o fruto do Espírito é para aquele que anda com Cristo. Amor. Eita, meu irmão, se tivéssemos amor da forma que deveríamos ter. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Olha aí, a fidelidade é um dos frutos do Espírito. É um dos frutos da pessoa que anda com Cristo, que é crucificado com Cristo, é a fidelidade. Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Paulo também nos ensina no verso 20 que a vida que agora vivemos na carne, ele vive pela fé em Deus. Isso significa que a vida do cristão não é uma questão de esforço humano, mas é pela fé em Cristo. Meu irmão, viver pela fé, é o que o cristão tem que viver. É viver pela fé. Mas como é que vive pela fé? Como eu vivo pela fé, irmão? É colocando em prática aquilo que nós aprendemos dentro da palavra. Como é que eu aprendo o que tem dado da palavra? É lendo a palavra. É escola dominical, é culto de ensinamento. Se eu não tenho uma base sólida dentro da palavra de Deus, se eu não leio a palavra, se eu não conheço, não posso viver pela fé, porque eu desconheço o pai da fé, que é Jesus. Se eu não conheço ao meu Deus, eu não posso colocar em prática aquilo, a fé, porque eu não conheço. Vida superficial. Viver pela fé, meu irmão, é entregar a nossa vida a Cristo e saber que Ele vai resolver, que Ele vai estar à frente. É saber que Ele tem sempre o necessário para nós. Nós queremos além, Ele tem o necessário para nós. Eu me lembro que meu pai, ele tinha uma visão muito de fé. Ele era uma pessoa que vivia pela fé. Ele tinha uma vida de fé. Ele vivia pela fé em Cristo. Eu me lembro que uma época ele teve um infarto e quando chegou, teve um momento em que ele estava pastoreando uma igreja lá no Bom Sucesso, ali em Fortaleza. Isso eu era adolescente, um pré-adolescente. Aí passamos uma necessidade muito grande. Ele não era pastor batista, irmão. Era pastor de outra igreja. Passamos uma necessidade muito grande. E ele dizia assim: vivemos pela fé. Daqui para mais tarde, Deus manda o café, Deus manda o almoço, Deus manda a janta. Vamos esperar em Deus. Meu irmão, aparecia. Porque ele colocava a vida dele nas mãos de Deus. Por mais das dificuldades que ele vivia, a fé dele em Cristo era imensa, porque a vida dele estava nas mãos de Cristo. Os nossos problemas é que nós queremos viver a nossa vida de acordo com a nossa expectativa, de acordo com aquilo que nós queremos, de acordo com aquilo que eu acho que é melhor para mim. E Deus fica de lado. Deus fica ali de trás. Nós colocamos Deus para trás e dizemos: não, aquele emprego vai ser melhor, então eu vou para aquele emprego.
Não, a decisão que eu tomar, eu liguei para o pastor um tempo atrás, uns dias atrás, disse, pastor, assim, aquele emprego ali vai ser bem melhor. Mas tem uma questão, o tempo vai ser... Eu já teve uma grande mudança de eu ter ligado para ele e pedir o conselho dele, né? Em outras épocas, quando eu não me crucificava todo dia, não tinha nem perigo de eu ligar, né? Liguei, pastor, e tal. O pastor disse, meu irmão, mas vale o seu tempo com Deus. Mesma coisa que a minha voz da consciência diz lá em casa. Eu já disse quem é a voz da consciência lá em casa, né? Eveline. Aí o pastor disse, meu irmão, mas pastor, é bem bonzinho, né? Bem bonzinho, melhor, bem bonzinho, pastor. Meu irmão, mas vale o seu tempo com Deus. Eu disse, amém, pastor. Deus abençoe. Amém. Estou aqui. Vou seguir o seu conselho, vou seguir o seu ensinamento. Meu irmão, andar com fé, entregar a nossa vida a Cristo e saber que Ele vai andar com Cristo. E num desses momentos, meu irmão, olha só quem foi que abençoou a gente uma semana. Eu não me lembro o nome da rua, mas nós já morávamos ali num Bom Sucesso. E na frente da casa que nós morávamos, tinha um terreiro de macumba. Tinha um terreiro de macumba e se não me engano, era quarta e domingo, tinha lá os balacatuco, todo quarta e domingo. Acho que era quarta e domingo. Domingo era certeza, mas não tinha um dia da semana. E nós passando aquela dificuldade, aquele problema, e o babaçuzinho, né? E cadê o babaçu, né? Deus vai mandar. Eu disse, rapaz, eu ficava assim, imaginando, eu disse, eu lá quero ser pastor. Aí eu ficava imaginando, né? Aí, um belo dia, nós estávamos lá de manhã, num domingo de manhã, tinha terminado a escola dominical, aí a gente ouviu, ó. Isso, o terreiro de macumba lá, passou 3 dias de festa, sexta, sábado, domingo. Festa lá dos deuses dele, lá dos bichos, lá das... Aí, ó. Aí o pai mandou o Ismael, né? Era bem pequenininho, ele foi lá, abriu a porta. Cadê teu pai, menino? Aí disse, o homem tá chamando. Aí a mãe foi lá, né? Porque ele estava operado. Quando a mãe chegou lá, o macumbeiro da frente. Uma cesta básica. Duas panelas cheias de comida. Aí a mãe olhou assim. Meu pai já morreu, mas minha mãe está viva. É só ir lá e conversar com ela. Aí a mãe olhou assim. Eu vim trazer para vocês, viu? Porque eu não disse sentiu de Deus, não. Eu só senti de vir trazer isso para vocês. Sobrou muita comida lá, eu vim trazer para vocês e ainda trouxe essa cesta. Uma cesta básica, né? Aí a mãe disse, mãe, tá bom, aceito, muito obrigado. E botou lá, e depois as panelas e tal, a mãe botou lá. Aí a mãe disse, isso, rapaz, o macumbeiro trouxe... Isso eu estou falando as palavras dela, né? Deus abençoe eles e que tragam uma vida de libertação e salvação. Aí o pai disse, mulher, isso foi Deus que mandou, vamos comer. Mas tá assim, eu estou orando desde ontem para Deus mandou, tu quer jogar fora, vamos comer, mulher. Maior é o Deus que está conosco. Menina, olha o tamanho do bucho hoje. Meu irmão, viver pela fé é crer que o nosso Deus nunca nos deixará desamparado. Quando nós olhamos para as circunstâncias com o olhar da dificuldade, nós negamos a soberania de Deus.
quando nós olhamos para a dificuldade com o olhar do momento, o momento é de dor, é de desespero, é de angústia. Se nós olhamos com o olhar da situação e do momento, nós negamos a soberania de Deus. E nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ao contrário, vamos nos decepcionar. Vamos dizer que Deus é culpado. Deus me deixou, Deus negou. Mas quando nós olhamos para a dificuldade, para o problema, com o olhar de fé, da fé, nós cremos na soberania e no poder de Deus, e Ele age nas nossas necessidades. Amém? Eu creio.